Domingo que vem você convida a sogra, convida o genro, convida o cunhado, né? Tô começando pelos mais difíceis da gente convidar, né? Depois você convida pai, mãe, vó, irmão, tá bom? Então convida todos. Gente, da projeção, por favor, não me usem esse fundo aqui quando a gente está falando aqui. Fica muito ruim na transmissão, tá bom? Só para a gente alinhar. Isso, obrigado. Qualquer outro, menos aquele, que é muito ruim. O que eu estava falando? Até me perdi. Mas semana que vem convida familiares, convida amigo, convida pessoas próximas para estarem. Deixa eu voltar mais para trás, senão o pessoal lá da galeria não me enxerga direito. Tá? Convida as pessoas para estarem no nosso espetáculo de Natal. Vai ser algo bem especial, tá? Então, não perca, vai ter neve aqui. Você que está sonhando em passar um Natal na neve, vem domingo que vem, vai ter neve aqui e tal. Então, aproveita, tá? Porque a Edificando não para. E semana que vem nós vamos ter tempo muito, muito, muito especial. Tá legal, gente? Queria só reforçar, amanhã nós temos o culto do Baraque, um culto especial que a gente faz uma vez por ano para a gente abençoar a vida dos nossos filhos, tá bom? É muito importante, venha, traga o seu filho, é um culto rápido, mas é muito importante, que a gente faz só uma vez por ano e eu conto com a tua presença, tá bom? Hoje nós tivemos um culto, se você está nos visitando pela primeira vez, hoje nós tivemos um culto um pouco atípico, muita informação, muita coisa e tal, porque vai chegando o final de ano e é um pouco assim, né? É confraternização, é isso, é aquilo, tal. Então, hoje foi um culto um pouco atípico, com muitas informações, mas eu queria que você entendesse que o principal é aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós aqui nessa comunidade de fé, tá bom? E eu queria hoje compartilhar uma palavra com vocês, se minha voz permitir. Ela está falhando desde ontem, mas vai dar sim, vai dar para chegar até o final, em nome de Jesus, tá? Nós estamos no meio de uma série onde nós temos falado sobre portas, o poder das escolhas. E nós temos falado ao longo desse tempo sobre como Deus é um Deus que abre portas, é um Deus que fecha portas. A vida vai nos colocando portas na vida, diante de nós, para a gente tomar algumas decisões, fazer escolhas. E portas são caminhos que se abrem ou caminhos que se fecham e que vão muitas vezes marcar o nosso destino. E agora, hoje, como nós estamos entrando um pouquinho nesse clima natalino, né, nós estamos caminhando para uma das duas principais celebrações do calendário cristão. Uma delas é a Páscoa, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e o Natal, onde nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. E essas duas datas são datas muito significativas. O Natal, existe às vezes uma polêmica, tem até algumas igrejas evangélicas que não comemoram essa data do Natal, porque dizem que o Natal, Jesus não nasceu nessa época. Realmente, segundo vários indícios bíblicos, Jesus teria nascido por volta de setembro, mais ou menos, e não em dezembro. Mas isso não é o que é mais importante. O mais importante é como se você, de repente, recebesse uma criança e você não soubesse quando ela nasceu, então vamos adotar uma data para comemorar o aniversário dela, né? E é mais ou menos isso que a gente faz no Natal. Embora não seja exatamente essa data, nós convencionamos, né? O mundo convencionou dia 25 de dezembro para a gente comemorar e celebrar. E eu acho isso algo muito importante. É importante a gente comemorar e celebrar o Natal. Eu já tive a oportunidade de visitar países que não são países de tradição cristã, mas o Natal é uma marca tão forte, que mesmo esses países que não têm uma tradição cristã, acabam de alguma forma adotando e reverenciando alguns símbolos natalinos, né?
Agora, o que a gente não pode é permitir que os símbolos natalinos superem aquilo que é efetivamente o sentido do Natal, né? Então, Natal não é Papai Noel, Natal não é presente, embora você possa dar presentes, tal, mas isso tudo não é Natal. Natal não é a decoração que você vai fazer na tua casa, embora você possa fazer uma decoração na tua casa. O Natal é a celebração do nascimento do Filho de Deus, aquele que veio, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que se esvaziou de toda a sua glória, como diz em Filipenses, e assumiu a forma de homem e habitou entre nós. Gente, isso é maravilhoso. Eu não sei quantos conseguem ter a dimensão de um Deus que se esvaziou e veio e assumiu a forma de homem e nasceu como uma criança, nasceu no ventre de uma mulher, e ele cresceu, e ele fazia xixi, ele fazia cocô, tinha que trocar a fralda dele, tudo. Você já imaginou isso? Que coisa linda! Deus fez com que o Filho dele passasse aqui pela terra por todo o processo de nascimento, crescimento, depois morte e por último a ressurreição. Né? Então, isso é algo lindo, Deus permitir que o Filho dele habitasse, passasse, encarnasse, passasse aqui entre nós. Né? Então, isso é algo muito, muito especial. Por isso que a data do Natal é uma data para a gente celebrar tudo aquilo que Ele tem feito. E hoje nós vamos terminar com a ceia do Senhor. E eu quero ser bem rápido e breve, um pouquinho naquilo que eu quero transmitir hoje. Então, eu quero aproveitar um pouquinho esse clima natalino e o tema porta, e eu quero falar 3 portas fundamentais que nós precisamos abrir na nossa vida, ao longo da nossa vida, na nossa caminhada, obrigado, e na nossa jornada de fé. Bonito esse aqui, combinou mais, o banquinho preto aqui. A gente precisa fazer as coisas combinar direitinho, né? É importante também, não é aquele negócio, né? O cara põe a calça de um jeito que não combina com a camisa e tal, né? Tem principalmente uns homens, então uns homens que são relaxados, né? Pessoal, a gente vai no meio do 4x4, a gente vai dar aí umas aulas pessoal, né? Não é bonito quando a gente vê as coisas tudo combinandinho assim, né? É bonito. Na decoração da casa, é bonito, né? O nosso Deus, não, pastor, isso é frescura. Não, não é frescura, não. Nosso Deus é um Deus estético. Você já parou para perceber? Você já viu quando você olha para a natureza, você vê aquelas coisas lindas, o verde combinando com os pássaros, com as árvores, com os frutos, né? Tudo que Deus faz é harmonioso, né? É lindo, né? Então a gente precisa aprender a cultivar e guardar isso também na nossa vida e fazer as coisas com zelo, bem feitas e combinando para ficar bonitinho. Legal. Mas vamos lá. Esse copo não está bonitinho aqui, está feio, tá vendo? Deixa eu botar ele aqui para trás, que ele está feio. Essa caneca está bonitinha, mas o copinho não está bonitinho. É que nem quando fica aquele fundo cheio de coisas assim, você olha na imagem, assim, tem uma pessoa, um monte de risco atrás, tal, também não fica bonito, né? Então, a gente precisa olhar e ver. Mas eu queria te convidar para você abrir tua Bíblia lá em Lucas capítulo 2. E eu vou falar sobre a história de um homem. Preciso tomar cuidado para não ir para frente, senão o pessoal lá da galeria não me enxerga. Eu queria refletir com vocês num texto muito lindo do capítulo 2 de Lucas. O capítulo 2 de Lucas é o capítulo que trata sobre o nascimento de Jesus Cristo. Capítulo 2 de Lucas vai começar falando sobre esse Jesus que vem de uma forma simples, né? Que nasce, que habita, ele não só encarna o Deus que encarnou, o Deus que habitou entre nós, mas que veio de uma forma simples, né? Ele não nasceu numa família real, ele não nasceu num lugar chique, ele não nasceu na principal maternidade de Jerusalém, que tinha um monte de recursos. Ele nasceu numa pequena estrebaria, onde os animais eram colocados, e Jesus nasce sem nenhuma pompa
diante desse mundo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele vem e Ele nos mostra um caminho de simplicidade, de humildade, já desde o seu nascimento. E Jesus, eu não vou ler os primeiros capítulos, mas os primeiros capítulos vão falar sobre esse nascimento, o desenvolvimento ali de Jesus. Mas eu quero te convidar a ler junto comigo a partir do versículo 11. Capítulo 2, a partir do versículo 11. Como você já sabe, Jesus não foi batizado, tá? Jesus foi apresentado e consagrado no templo, como nós fizemos hoje aqui. Era comum, era de praxe, que a criança, depois, quando completasse 40 dias de vida, ela era levada ao templo para ser consagrada. E é nesse caminho, e é nessa jornada, que José e Maria estão levando aquele pequeno bebê, o Emanuel, Deus conosco, para que ele fosse apresentado no templo. Então, versículo 11 vai começar a narrativa dizendo: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servia de sinal para vocês. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos quais Ele concede o seu favor. E quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então ali eles correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, né? Uma cena que é eternizada aí nos presépios que a gente vê. E depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram e os que os pastores diziam ficaram admirados. Mas Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo aquilo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Completando-se, e aí eu quero me ater a partir daí de uma forma um pouquinho mais atenta, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino. Circuncisão era uma marca, é uma marca até hoje no povo judeu, que é feita sobre todo homem, né? Sobre todo menino que é nascido no meio cristão, e ele significa o pacto, ele significa a aliança desse povo com Deus. A Bíblia vai nos falar que o batismo no Novo Testamento é essa marca, né? Esse selo da aliança que nós temos com o Senhor. Nós ministramos inclusive isso para o pessoal que foi batizado. Se você não foi batizado, coloca isso na tua agenda para 2025. É importante porque é o selo do teu relacionamento com Deus. E aí foi-lhe posto o nome de Jesus, e que tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. E completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então José e Maria levam Jesus para ser apresentado no templo. Como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer também um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor: 2 rolinhas e 2 pombinhos. Eles ofereciam sacrifício no templo como uma forma de remissão dos seus pecados. Nós entendemos pela nova aliança que Jesus é o sacrifício definitivo. Então hoje você não precisa trazer rolinha nem pombinhos ao púlpito, ao culto, para serem sacrificados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para tirar o pecado do mundo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Fala, glória a Deus, Senhor.
Amém. Obrigado, Jesus. Já pensou? Já pensou se ele tivesse que vir aí com uma rolinha, com um pombinho na mão, né? Não, era 2 rolinhas e 2 pombinhos, né? Eles trazendo eles, a gente imagina que coisa que seria isso aqui, né? Glória a Deus, Jesus. Havia em Jerusalém, e aqui eu quero me ater a esse personagem, um homem piedoso, chamado Simeão. E eu quero parar um pouquinho, eu quero me concentrar hoje falando sobre as portas que esse homem de Deus abriu. E a palavra Simeão, o significado da palavra Simeão é aquele que ouve. Você lembra semana passada, quando eu ministrei, que eu falei sobre Jesus como sendo a porta das ovelhas? E ele diz assim, eu sou o pastor e as minhas ovelhas me ouvem. É interessante porque Jesus vai usar durante muito tempo a expressão, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa semana eu recebi um vídeo, mas eu ri demais, de uma criança aqui do nosso Ministério Kids, né? Estavam perguntando para ele, falou assim, quem tem ouvidos para ouvir? E a criança respondeu, ouça. E aí perguntaram para ela, quem foi que disse isso? Aí ele falou, foi a tia do Coutinho, Marisa. Né? Ele não deixa de estar certo, né? Foi ela que ensinou para ele, né? Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça, amados. A gente precisa. É interessante porque se Jesus faz essa afirmação, é porque tem pessoas que têm ouvidos e não ouvem. É impressionante. Eu, como pastor, conheço tantas pessoas que às vezes entram dentro de um culto e saem do culto da mesma forma. E a culpa não é de quem está pregando, não. A culpa é do ouvido que está ensurdecido para ouvir a voz de Deus. Simeão era aquele que ouvia. Ele já era alguém avançado em idade, né? Mas a característica dele é que ele era alguém que ouvia. Tem gente que fala muito e ouve muito pouco. Uma das coisas que talvez a gente precise colocar na nossa agenda para 2025. Pai, Senhor, me ensina a ouvir mais a Tua voz. Você vai fazer a tua agenda para 2025, procura ouvir a voz dele, para que você possa construir a sua agenda, não baseado naquilo que você quer, mas naquilo que o teu pai quer. Amém? Mas o texto apresenta Simeão, o próprio nome dele já é um indicativo daquilo que viria adiante. Mas é interessante porque o autor aqui coloca 2 adjetivos sobre a vida de Simeão. Simeão era justo e piedoso. O que significam essas 2 palavras? E como essas 2 palavras devem ser algo que deve acompanhar a nossa vida como discípulo de Jesus? Que as pessoas possam olhar para nós, pastor Marcílio, homem justo e piedoso, né? Kelly, pastora Kelly, mulher justa e piedosa. Justo e piedoso deveriam ser adjetivos que complementam a vida de qualquer cristão. E quando a gente fala em justo, às vezes a gente não consegue entender bem a dimensão. E quando está falando de justo, não está falando como alguém que não comete erros, que não tem coisas para serem consertadas na sua vida. Não é isso. Porque a Bíblia vai falar que se a gente for olhar sob esse prisma, não há um justo sequer na face da terra. O justo aqui não tem a ver com essa relação de não haver pecado, de não cometer erros na vida. O justo aqui tem a ver, e a gente vai ver Deus utilizando essa expressão em outras frases, em outros momentos, né? Ele vai usar isso para Zacarias, ele vai usar essa expressão para José de Arimateia, homem justo e piedoso. Justo tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com
as pessoas. Para a gente aprender como discípulo de Cristo, a desenvolver relacionamentos pessoais baseados na equidade, na justiça, no amor, na troca, na misericórdia, na bondade, na compaixão. Quando ele está falando de justiça, o homem justo era nesse sentido. O homem justo no sentido das suas relações interpessoais. Ele era um cara que manifestava Deus através da sua vida na relação com as pessoas. Como será que nós somos? Como será que nós tratamos o nosso próximo? Como nós tratamos nosso cônjuge, nossa família, o próximo, o irmão, a pessoa que não é irmão, o ímpio, aquele cara que está lá no nosso trabalho? Simeão tinha uma marca sobre a vida dele. Ele era justo nas suas relações interpessoais, mas ele também era piedoso. E a palavra piedoso, a maioria das pessoas entende piedade de uma forma equivocada. Piedade tem a ver com a nossa relação com Deus. Justo tem a ver com a nossa relação com pessoas. Piedade é a nossa relação com Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que desenvolve uma vida consagrada a Deus, que tem uma vida de oração, que tem disciplinas espirituais, que tem jejum. Por sinal, deixa eu abrir um parênteses, nós estamos no meio de 21 dias de jejum e de oração, de consagração pelo ano de 2025. Nós estamos fazendo uma live todos os dias, às 22 horas, todos os dias. Hoje vai ter também, todos os dias. É uma pena que tem pessoas que começaram a caminhada e estavam ali no começo e depois acabam se dispersando, acabam tendo outras prioridades. E aí eu me lembro de Jesus virando para os seus discípulos, fala assim: nem uma hora você pode vigiar comigo. E eu quero fazer essa pergunta para você: nem meia hora você pode separar do teu dia para entrar nessa live de oração, para a gente estar junto, se consagrando para o ano de 2025, agradecendo a Deus pelo que Ele fez em 2024. Será que nem meia hora? Eu conheço pessoas, uma pessoa veio me procurar essa semana e falou: pastor, eu tenho o hábito de dormir muito cedo, eu durmo 8 horas da noite. Sabe o que eu faço? Quando dá 10 para as 10, eu ponho o relógio para despertar. Ela vai dormir às 8, acorda às 10 para as 10, participa da live e depois volta a dormir de novo. Tudo é uma questão daquilo que a gente dá prioridade na nossa vida. Então, Simeão era um homem justo e piedoso. Piedoso porque era um homem que tinha vida com Deus. Piedade fala dessa vida, dessa relação com Deus. Põe o versículo de novo, por favor. Simeão era justo e piedoso. E ele tinha uma outra característica importante. Ele era uma pessoa que esperava. Repete comigo: esperava. Vira para quem está do teu lado e pergunta para ele: você é uma pessoa que espera? Você é uma pessoa que espera? Ele esperava o quê? A consolação de Israel. Esse termo consolação de Israel é o termo que eles usavam para o Messias esperado. Quando ele está falando que Simeão era aquele que esperava pela consolação de Israel, ele está querendo dizer que Simeão era aquele que esperava pela vinda do Messias prometido, daquele Salvador. Você espera a vinda de Jesus Cristo? Jesus vai voltar de novo. Jesus veio na sua primeira vinda como um bebê, e Ele há de voltar novamente como alguém que virá para governar para todo sempre, para toda a eternidade. Nós ansiamos pela vinda do Senhor Jesus. Simeão ansiava pela primeira vinda. Ele desejava aquilo que
que era relatado nas Escrituras. Eu imagino, e aqui está a primeira porta que eu queria destacar de Simeão. Simeão era alguém que abria a porta da esperança, e não é programa do Silvio Santos, não. Simeão era aquele que abria a porta da esperança. Ele era aquele que provavelmente, o texto, eu vou fazer uma inferência aqui, mas eu acredito que todos os dias ele acordava e no momento devocional ele falava: Senhor, é hoje que eu vou ver o Messias, é hoje. E ele ia tomar café da manhã, e ele ia deitar e falava à noite talvez: Senhor, não foi hoje, mas vai ser amanhã. Sabe, amados, esse anseio, sabe o que é esperança? Esperança, amados, é um pouco diferente de fé, e eu vou falar um pouquinho de fé daqui a pouco. Eu vou falar sobre 3 portas importantes da gente abrir: a fé, a esperança e o amor, que está lá relatado em 1 Coríntios 13. A fé, a esperança e o amor. Mas eu quero falar primeiro da porta da esperança. A porta da esperança é aquela que nós temos da perspectiva futura, de algo que nós sabemos e cremos e esperamos com anseio que vai acontecer. Simeão, ele tinha uma convicção no coração dele, ele tinha uma promessa na vida dele, e ele sabia que ele não ia morrer antes de ver o Messias. Ele tinha recebido uma palavra, o Espírito Santo, nós vamos ver agora. O Espírito Santo falava com ele e ministrava no coração dele. Sabe, amados, nós estamos chegando no final do ano, e tem pessoas aqui que têm uma palavra de Deus, tem promessas de Deus sobre a tua vida, coisas que você ouviu de Deus que ainda não se cumpriram, e talvez você esteja chegando no final de mais um ano, e você olha para trás e fala: pastor, ainda não aconteceu. Mas eu quero te dizer uma coisa: se a promessa é do Senhor, continua esperando, porque ela vai se cumprir. Lembre-se disso. Talvez você esteja chegando no final de 2024, desgastado, exausto. Mas Simeão, eu imagino que ele já não tinha nem tanta força quanto antes. Ele não tinha nem tanta energia, mas ele tinha esperança baseada na fé. Simeão era justo e piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava a manifestação de Jesus. Se você tem orado pela tua casa, pela tua família, pela manifestação de Jesus na vida dos teus filhos, continua orando, continua crendo, continua esperando em nome de Jesus. Não desista. Simeão podia muito bem ter falado: não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. E o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era um homem de comunhão com Deus, de comunhão com o Espírito Santo. Amado, se você já entregou tua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo, assim como Simeão era. E o Espírito Santo estava com ele. E no versículo 26 diz que foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo falava com ele. O Espírito Santo fala comigo e com você. Sabe qual é o grande problema? É que a gente às vezes não ouve. A gente não ouve, a gente é tão afobado, a gente vive numa sociedade tão imediatista, tão corrida, com tantas coisas, que você não para ouvir. Se você tem participado com as nossas lives, né? Às vezes nós estamos fazendo isso na nossa live de oração, dando um tempo para você parar para ouvir. Mas faz isso no teu tempo de intimidade com Deus. Para e ouça a voz do Espírito falando na sua vida. E quando o Espírito Santo toca na nossa vida, sabe o que abre dentro de nós? A porta da fé. A fé é a convicção
naquele que falou conosco. A fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas que eu tenho certeza que é Deus que está fazendo. A fé é não ter participado do nascimento de Jesus, mas saber que Ele nasceu, de não ter participado da morte, mas saber que Ele morreu, de não ter participado da ressurreição, mas saber que Ele ressuscitou e que Ele está vivo, à direita de Deus Pai, e intercede por mim e por você. Fé é crer no caráter, na bondade de Deus. Abra a porta da fé como Simeão abriu, e através da porta da fé vem a porta da esperança. A porta da esperança é aquilo que o Espírito vai gerando em nós, que nós contemplamos e nós não conseguimos enxergar. A palavra espera e esperança caminham juntas. Não tem jeito de você viver esperança sem você nutrir um tempo de espera. Quantos homens de Deus esperaram pelo cumprimento da promessa? Você vai ver Abraão, quantos anos até o cumprimento da promessa. Põe o versículo 26 de novo, por favor. Que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. E aí olha de novo o versículo 27. Movido pelo Espírito. Ele foi aonde? Ao templo. E eu estou imaginando Simeão falando, ainda bem que eu vim hoje. Ainda bem que eu vim. Ele foi movido pelo Espírito para ir para onde? Ah não, hoje é dia de lazer, domingo eu vou passear. Ah não, tem muita coisa importante para fazer, tem confraternização disso, confraternização daquilo. Não. Simeão foi movido pelo Espírito para ir para onde? Para o templo. Ele foi movido pelo Espírito. Simeão era um cara que ouvia e se movia, porque também tem essa diferença. Tem gente que ouve, mas não se move. Tem gente que ouve, Deus fala com ela, mas ela não se move, não sai do lugar. Não levanta da cadeira, não dá um passo na direção daquilo que o Senhor nos diz. Nós estamos indo para 2025. O que é que o Senhor tem falado com você? O que é que você precisa se mover? O que é que você precisa fazer? Da onde você precisa sair? Para onde você precisa ir? Seja movido pelo Espírito. E eu estou imaginando Simeão, naquele dia quando o Espírito Santo fala com ele, ele fala, Jesus, é hoje mesmo, Senhor, é hoje mesmo. É hoje mesmo que eu vou ver o Salvador. E ele vai eufórico para o templo. Vá, sempre que você vier para um culto de domingo, venha cheio de expectativa, de você ter um encontro transformador e sobrenatural com Deus e com o Espírito Santo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para eles, para lhes fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão viu aquela criança. Sabe uma coisa que me chama a atenção nesse texto? Você imagina José e Maria no meio de uma multidão, todo mundo indo para o templo naquela época. Milhares de crianças deviam estar sendo levadas para ser consagradas. O texto não diz, mas eu estou fazendo inferência, porque o templo era um só. Só hoje nós tivemos 2 crianças aqui. Naquela época devia ter muito mais crianças sendo levadas para ser consagradas. Como é que Simeão identificou que aquela criança era o Filho de Deus? Você já parou para pensar nisso? Simeão está andando assim, um monte de criança, tá? Eu estou imaginando Jesus chorando ali, ele era criança. E Simeão bateu o olho, e o Espírito Santo falou, é ele, é ele. Sabe, ouvir a voz do Espírito Santo, você poder discernir a voz do Espírito Santo, para que a gente possa abrir
porta da esperança, para que a gente tenha a porta da fé, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. E Simeão então toma nos braços e louva a Deus, fazendo uma das mais lindas canções que a gente vê. A gente vai ver 3 canções interessantes no livro de Lucas: a canção de Ana, a canção de Maria e a canção de Simeão. E Simeão louva. Eu sempre digo que eu gosto muito do Salmo 13. Salmo 13 fala: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai me desamparar? Até quando eu vou ficar aqui? Eu estou imaginando Simeão: Senhor, até quando eu vou esperar pelo Messias? Até quando? Mas o Salmo 13 termina falando assim: mas eu continuarei cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, pelo bem que o Senhor me tem feito. Essa é uma dinâmica comum nos salmos de lamento. Ele começa com lamento, mas ele termina com adoração e com louvor a Deus. Não tem problema você se lamentar com Deus. Não tem problema você chegar para Deus às vezes e falar: Senhor, até quando? Está demorando aquela promessa, está demorando aquilo que o Senhor falou comigo. Até quando? Mas não permita que o lamento se transforme em murmuração. Porque murmuração, gente, é uma linguagem do inferno. Eu ouvi isso uma vez, nunca me esqueci disso. Você sabe qual é a linguagem que vai ter no inferno? Murmuração. Eu estou aqui, puxa vida, por que eu vim parar aqui, né? Vou passar minha eternidade toda aqui, né? Isso é murmuração. Murmuração é a linguagem do inferno. A linguagem do céu é a linguagem do louvor. No céu a Bíblia diz que a gente vai passar a eternidade toda cantando santo, 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 santo. E Simeão toma aquela criança nas mãos. E aí ele transmite o amor que ele passou. Nós cantamos um cântico, né? Essa canção de Simeão que foi cantada. O pessoal do louvor pode subir já. Nós vamos cantar ela novamente. E ela tem a ver, ela é baseada, essa canção que nós cantamos tem a ver, é baseada nessa passagem. Simeão toma aquela criança nas mãos e diz: o soberano, como prometeste, agora pode me despedir em paz o teu servo. Em outras palavras, ele está falando assim: agora eu posso morrer, pois os meus olhos viram a tua salvação. Ninguém deveria morrer sem antes conhecer a salvação. Por isso que eu falo muitas vezes, tem gente que vem às vezes: pastor, dá para você orar por um parente meu, um pai, um familiar que está grave? Eu falei: você já orou pela salvação dele? Mais importante do que orar pela cura é orar pela salvação dele. Não que a gente não vai orar por cura, mas o principal é a salvação. Porque ninguém deveria morrer antes de experimentar a salvação. Pois os meus olhos, Senhor, pode agora tirar a minha vida, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que tu preparaste a vida de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Olha que coisa demais, gente. Simeão era um judeu e ele podia achar que aquele menino era a salvação para os judeus. Mas ele já sabia. Ele já sabia coisas que os discípulos de Jesus só iam saber lá para frente ainda. Ele falou: essa é a luz para os gentios, para aqueles que não são judeus, como eu e como você. Jesus é a luz para o mundo, esperança da terra, como nós cantamos.
Simeão tem essa revelação do amor de Deus. Luz para o mundo, esperança para a terra. Simeão abre a porta do amor por pessoas, de amor por aquilo que Deus ama. Ele consegue enxergar a amplitude do que aquele bebê que estava na frente dele ia fazer na história da humanidade, na minha história, na história da minha vida, da minha família, da tua vida e da tua família. Quando a gente vê testemunhos como o da Mica, como aquele casal que se batizou, é o cumprimento disso, luz para os gentios e glória de Israel, do teu povo. O pai e a mãe do menino ficaram admirados do que fora dito a respeito dele. E Simeão abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e de ser um sinal de contradição. Tem pessoas que vão amar Jesus, tem pessoas que vão rejeitar Jesus. No mundo até hoje é assim. Nós vivemos numa sociedade cuja maioria das pessoas rejeita Jesus. Mas nós temos os remanescentes que são levantados e amam Jesus com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento. De um modo que muitos dos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ele está falando da dor que Maria passaria com a morte do seu filho. Simeão não é listado como um dos grandes profetas da Bíblia. Essa é a passagem de Simeão. Um homem que tinha uma característica: ele era piedoso e justo, ouvia a Deus e era cheio do Espírito Santo. Pronto, não precisa mais nada. Que a nossa oração nessa época, nesse final de ano, começo do ano que vem: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher justa, piedosa, cheia do Espírito Santo, e que ouve a Deus, e que consegue enxergar Jesus nos caminhos da minha vida, que eu possa ouvir a voz dele e seguir. Quero te convidar para você ficar em pé. Enquanto o pessoal que vai servir a ceia vem à frente, já estão aí. Nós queremos hoje terminar esse culto e essa série consagrando os alimentos, os elementos, o pão, o cálice. E nós queremos participar da ceia juntos como família. Pai, nós te damos graças por esses elementos. Santifica-o, Senhor. Abençoa. E cada um que está hoje aqui é convidado. Se você já é batizado nas águas, você é convidado a fazer parte desse momento, de participar da família do Senhor, da família, de participar do pão, do cálice, nesta manhã, em nome de Jesus. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, trigo esmagado
vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. O teu cálice, o teu pão nas mãos, o trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança na terra. Eu não sou mais meu, porque Cristo agora vive em mim. Cristo, tu és a minha canção. Não tem outra canção nos nossos lábios que não seja Cristo. O trigo esmagado, o vinho novo e o pão. Tu és a fome que me faz cantar.
achei lindo o recurso poético que o autor da música usou. Simeão, o que alimentava Simeão era a esperança de se encontrar com Cristo. Era o que alimentava, o que saciava a sede. Ele falou que é o nome que eu escuto ao deitar. Eu estou imaginando Simeão indo deitar e querendo ouvir a voz de Jesus, do Messias esperado, anos após anos. E o olhar que eu vejo ao amanhecer. Esta é a minha promessa. E eu queria que você refletisse nisso que você está cantando. Pra gente não, a Bíblia fala pra gente não prestar um juramento em vão. Sabe, às vezes a gente canta e não reflete no que está cantando. Você está disposto realmente a gastar a tua vida para coroar o Senhor? Você está disposto realmente a gastar o teu tempo, a tua vida, a tua energia, para que a tua vida, os talentos reflitam a glória de Jesus? Você está realmente disposto a isso? Porque se você não está disposto, nem cante. Seja coerente. Canta. Essa é a minha promessa. Eu gastarei a minha vida para te coroar. Através das minhas atitudes, eu estou coroando ao Senhor. Através das minhas palavras, eu estou coroando ao Senhor. Este é o meu anseio. O meu amor por ti não será um segredo. Simeão não estava nem aí com as pessoas que estavam ao redor. Simeão não estava nem aí de pagar mico, de pegar uma criança, de chorar ali diante daquela criança. Fala, obrigado porque o Salvador das nações está aqui na minha frente. Gastarei minha vida, Senhor, para te coroar. Aqui está o pão, como a canção diz, feito de trigo, esmagado, assim como Jesus foi. Eu queria que você pudesse entender esse ato que nós estamos fazendo. Jesus, quando se reúne com seus discípulos, toma o pão, o parte e o dá aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, tomai e comei. Eu quero que você faça isso hoje. Se alimente de Jesus. Esse é o nosso alimento. Esse é o alimento da nossa alma. Simbolicamente nós estamos falando, é Jesus que nos alimenta. É Jesus que nos alimenta. Por isso que o jejum é importante. Porque quando participamos do jejum, nós falamos para o nosso corpo que o que nós mais precisamos não é do alimento natural, mas é de Jesus na nossa vida. Vamos participar do pão. Da mesma forma, Jesus toma o cálice e fala assim: este é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue. Fazei isso, tomai, fazei isto em memória de mim, até que eu volte. A ceia nos leva para o mesmo lugar que estava Simeão, aqueles que anseiam a volta do Messias, a volta do Senhor. Jesus já veio e nos deu o privilégio de nós podermos viver aqui uma parte daquilo que nós vamos viver na eternidade. Mas nós dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem sobre a terra, vem sobre as nações, sobre os povos. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vamos tomar
do cálice. Vamos cantar mais uma vez esse cântico. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais eu não sou mais és a fome que me faz cantar, és a sede que me faz viver, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei a vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, essa fome que me faz cantar, és a sede que me faz viver, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa esse é o nosso anseio, é o meu anseio. Não será pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar,
eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou. Tudo pode ir, tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti. Os que olham para ti. Olharei para Obrigado, Senhor, que os nossos olhos possam continuar te contemplando, que ao sair por essas portas, nós possamos refletir Cristo em nós, a esperança da glória, que as pessoas possam ver Cristo em nós, que nós possamos ser pessoas cheias de Jesus, apaixonadas por Jesus, famintas por Jesus como Simeão. Que nós possamos, como Simeão, ter os nossos ouvidos abertos, sermos justos e piedosos e cheios do Espírito Santo. Antes de eu dar a bênção final, quero só te lembrar, não saia antes de você que pegou a ficha para patrocinar uma criança, passa lá no final depois e vai ter gente para te atender lá e receber tua ficha. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família. Vão na paz do Senhor, Deus abençoe.